No CNN Exclusivo, Governadores de hoje, a gente entrevista o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, muito boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, muito obrigado. Muito obrigada. Dani, quer dar o boa noite? Boa noite, governador, tudo bem? Como vai? Prazer falar com vocês e com os telespectadores. Prazer é todo nosso. Governador, gostaria de tratar de boas notícias, mas infelizmente não é o caso. Na entrevista coletiva agora no fim da tarde do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta confirmou a primeira morte no Nordeste por causa da Covid e também no Norte. E a expansão dos casos no nosso país no dia em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre o tal isolamento vertical, né? Enfim, repercussão toda que eu tenho certeza que o senhor acompanhou. O senhor já disse recentemente que o presidente, ele mesmo, deflagrou o próprio processo de impeachment, ou seja, o senhor está dando as cartas do momento, né? Na sua visão. Como é que fica a situação de governadores vendo a expansão dos casos, mortes, o que é muito grave, e, do outro lado, esse tipo de pronunciamento por parte do presidente da República, mesmo com o vice-presidente já dizendo que o governo, por enquanto, defende o tal do isolamento social e não o vertical? Nós temos muito nitidamente hoje um contraste entre a união dos governadores, com uma posição muito clara de cuidado e de atenção à crise sanitária, ao mesmo tempo que nos preocupamos com as questões econômicas, evidentemente. Ninguém está feliz com esse quadro de restrições pelo qual estamos atravessando. Em contraste com essa posição ponderada e de bom senso dos governadores, nós temos, de outro lado, o governo federal nitidamente desorientado. Não há sequer uma diretriz uniforme, é como se fossem vários governos federais, um deles é coordenado pelo presidente, outro pelo vice-presidente, um outro pelo ministro da Saúde, e nós resolvemos o seguinte: vamos continuar a agir unidos e combatendo, sobretudo, esse discurso chantagista, segundo o qual quem protege as vidas está prejudicando a economia. Essa dicotomia é falsa, não há essa exclusão. É possível e necessário proteger a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, estimular a economia para conter os efeitos dessa crise sanitária que, infelizmente, o Brasil está atravessando. Governador, boa noite. O senhor esteve agora, participou de uma reunião da qual participaram também outros governadores, né, chefes de estados, mas o presidente da República, o governo federal, não estava representado. Qual é o saldo final dessa reunião e que mensagem política também passam os governadores ao excluírem, né, a presidência da República dessa conversa de hoje? Na verdade, há uma autoexclusão por parte do presidente da República. Ele fez o convite para que os governadores comparecessem em reuniões regionais. Nós participamos com muita educação, gentileza, respeito e senso de colaboração, porque temos verdadeiro espírito patriótico. Terminado este ciclo, o que faz o presidente da República? Ignora todo esse clima de diálogo e vem exatamente com uma fala buscando colocar a população contra os governadores e se eximir da sua própria responsabilidade. Quem gerencia a crise econômica que existe desde antes é o presidente da República. Em todos os países do mundo, quem está anunciando medidas econômicas são os chefes de governo. Não é nenhum governador de um estado americano, dos Estados Unidos, e sim o presidente Trump. É o Macron na França, é o governo central na China e assim sucessivamente. Aqui no Brasil, os governadores estão tendo que fazer a sua parte, que é cuidar do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, ainda lidar com essa ausência de uma coordenação nacional. O que nós deixamos registrado na reunião de hoje é que nós desejamos que o governo federal unifique a sua posição na direção correta,
abandone versões fantasiosas, conspiratórias, que não têm base científica. Nenhum profissional de saúde defende aquilo que Bolsonaro está defendendo. E os governadores, por outro lado, estão cumprindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, que declarou e reconheceu uma situação de emergência sanitária. Então, nós esperamos que o governo federal tenha coerência e, com isso, seja possível manter o diálogo produtivo para proteger o interesse dos brasileiros. Sim, governador, nessa reunião, enfim, que acabou agora há pouco, às 6h20 da tarde, há uma expectativa muito grande para o dia seguinte, né? Nós sabemos que a carta que vai ser encaminhada ao governo federal será redigida pelo relator ali do encontro, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas eu gostaria de saber, se a gente fosse pensar num placar agora, grande parte dos governadores que estavam ali contra ou a favor do encaminhamento do governo federal neste momento? Eu me refiro, claro, a toda a efervescência de hoje. O senhor poderia dizer, já que lá estavam 26 dos 27 governadores do nosso país? Eu não ouvi nenhum dos colegas governadores defendendo algo diferente daquilo que temos feito. Ao contrário, houve uniformidade no sentido de que precisamos compatibilizar as medidas preventivas, sanitárias, os cuidados com ampliação de leitos, de UTI, suprimento de apoio aos profissionais de saúde, ao mesmo tempo, evidentemente, preocupação com as questões sobre as finanças públicas. Então, nós temos uma união plena em relação a isto. Quem está, nesse momento, de fato, dissonante desse esforço infelizmente, apenas e exclusivamente o presidente da República, deixando claro que nós desejamos a normalização da situação o mais rápido possível. Nós não estamos felizes com as restrições. Agora, só vamos fazer isso quando houver orientação científica, orientação dos profissionais de saúde e a curva de crescimento da pandemia foi invertida. É uma irresponsabilidade, é uma insensatez nesse momento que nós estamos vendo dezenas de mortes e qualquer vida humana é sagrada. Nós estamos vendo o crescimento de casos, cuidar neste momento de dizer à sociedade que não é preciso ter cuidado. Isso realmente é algo muito grave e inédito em termos mundiais. Então, o que os governadores estão fazendo é um chamado ao bom senso. Nós não queremos disputa política partidária neste momento. Haverá o momento de fazer. O que nós desejamos é que o presidente da República pare de atacar a verdade, atacar a ciência e atacar os governadores. Governador, o presidente hoje mais cedo também citou, ao sair ali do Palácio da Alvorada, citou risco de ruptura da ordem democrática. Motivado por um caos social. Depois, ele, questionado sobre o motivo de ter usado essa expressão, disse que a esquerda poderia se aproveitar do caos para tentar voltar ao poder. O senhor é de um partido de esquerda, o senhor é do PCdoB, seu partido faz oposição ao presidente. Eu gostaria de entender se o senhor também vê algum risco de ruptura da ordem democrática. A impressão que nós temos é que o Bolsonaro faz uma opção pelo caos e essa afirmação é reveladora disto. O que nós desejamos é que ele governe. Ele tem o BNDES, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa, tem o próprio Tesouro Nacional, ele tem a possibilidade de emitir moeda, de reduzir endividamento, de aprovar medidas no Congresso Nacional, isso que todos os países do mundo estão fazendo e o Brasil precisa fazer. O presidente Rodrigo Maia, hoje, na nossa reunião, afirmou esse compromisso. Então, nós consideramos que se houver caos social no Brasil, só existe um responsável: o presidente da República, porque se ele não tomar as medidas, isso pode, infelizmente, acontecer. E nós não queremos que aconteça. Nós acreditamos que deve haver eleições em 2022 e vamos, se Deus quiser, disputar
com candidaturas que representem o campo nacional, popular e progressista. Nós não queremos nenhum tipo de atalho. Agora depende dele. Ele tem que tomar as medidas, exatamente para evitar o desespero dos mais pobres, o desespero dos autônomos, dos informais, dos desempregados, do micro e pequeno empresário. Esse é o apelo que nós estamos fazendo, porque nós acreditamos na democracia. Sim, governador, hoje o ministro da Saúde, enfim, trouxe os dados a respeito das mortes no Norte e Nordeste, como eu já disse, e também ele falou que assim que o teste rápido for aplicado, o número de contaminados no nosso país vai crescer muito. O que o senhor está fazendo efetivamente aí no Maranhão para conter o avanço da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus? Educação, conscientização, busca de mobilização cívica ampla, e quero registrar que também a mobilização da população, acompanhada inclusive pelos empresários, muitos empresários que têm nos ajudado, ao mesmo tempo medidas preventivas, com a diminuição da circulação de pessoas, que nesse momento é a medida adotada em todos os países do mundo. A prova que é uma lenda essa história de isolamento vertical. Nenhum país do planeta, neste momento, está praticando isto do modo como foi exposto pelo presidente da República. Portanto, nós estamos cumprindo as diretrizes científicas e ampliando a nossa rede, a nossa oferta todos os dias. Estamos alugando leitos, ampliando unidades hospitalares. Temos, nesse momento, 100 leitos de UTI disponíveis exclusivamente para coronavírus, centenas de leitos também disponíveis para coronavírus. Graças a Deus, temos até aqui a confirmação de 8 casos. Acreditamos que, infelizmente, essa curva é ascendente, ou seja, temos o planejamento de que esses casos lamentavelmente vão crescer nas próximas semanas, e daí a intensificação da preparação da nossa rede de saúde. Queira Deus que isso passe rápido e essa rede não seja necessária, mas nesse momento é preciso ter prudência, cautela, investir nas políticas públicas de saúde para que a gente possa fazer com que a população sofra o menos possível. Governadora, a Mona Lisa fez aqui essa pergunta na entrevista para o primeiro governador que nós entrevistamos, e desde então tenho repetido ela porque considero um serviço de prestação de serviço público, né? O senhor falou aí sobre os leitos. Eu gostaria que o senhor passasse um raio-x mais detalhado da situação hoje no Maranhão. Quantos leitos o senhor tem disponíveis para o atendimento de pacientes que chegarem aí com a Covid-19? Quantos leitos o senhor pretende ampliar e em quais prazos? Nós temos, nesse momento, leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI, 100 leitos disponíveis, dos quais 2 estão ocupados, com pacientes que muito provavelmente não têm coronavírus, e sim outras síndromes respiratórias, mas por cautela eles estão nesses leitos de isolamento que nós mantemos. Portanto, nós temos uma oferta bastante ampla, existente não só em São Luís, como em outras cidades do Maranhão, onde mantemos os nossos hospitais regionais. Inicialmente, nós temos a oferta de 300 leitos de internação normal, caso sejam necessários. Esses são leitos bloqueados, não são leitos totais, essa é a oferta inicial, e nós vamos prosseguir com os investimentos de acordo com as necessidades. Houve um compromisso do ministro Mandetta de que nessa semana vamos receber mais 20 kits de equipamentos para montar mais 20 leitos de UTI. Conseguimos, com o apoio de empresas privadas, adquirir cerca de 800 respiradores em outros países do mundo, e nós estamos agora no processo de transporte e internalização desses respiradores, e com isso acreditamos que temos, neste momento, uma rede adequada para enfrentar um eventual agravamento, que nós vamos medindo dia a dia. Todos os dias nós recebemos novos diagnósticos, e na medida em que nós verifiquemos que a curva é muito ascendente, aí, claro, nós vamos intensificar ainda mais esses investimentos. Senador Flávio Dino, muito obrigada
pela participação aqui na nossa série de entrevistas com os governadores do nosso país. Muito obrigada por esse papo aqui comigo e com a Dani no Expresso. Nossos microfones estão abertos para todas as autoridades, independentemente aí das questões político-partidárias. É essa a vocação da CNN Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Mona Lisa, Daniela. Muito obrigado a todos. Fé e esperança. A crise vai passar, se Deus quiser. Obrigada, governador.